Temos que falar um pouquinho sobre a tal da... Como é que se chama? Até esqueci. Hermenêutica. Não é assim que se chama? Eu até me esqueço essas coisas. Que é como é que hermenêutica é o quê mesmo? A hermenêutica é os princípios de estudo da palavra, não é? E quando um pastor faz seminário, eu não fiz seminário. Aliás, eu fiz um ano e meio de seminário. Depois ajudei a terminar com o seminário. Um dia eu conto essa história. Mas um pastor, quando vai para um seminário, ele tem que estudar essa matéria, hermenêutica. Hermenêutica, você vai numa livraria evangélica, existem livrinhos de hermenêutica que tem os princípios de interpretação das escrituras. Vamos dar uma revisadinha aqui em 2 ou 3 desses princípios, porque geralmente os pastores estudam isso de forma muito catedrática, depois quando vão para um tema desse, jogam hermenêutica num canto, e o que manda é o sentimento, o que manda é outra coisa. Vamos pegar dois princípios fundamentais para o estudo das Escrituras. 2 princípios. O primeiro princípio que eu queria abordar aqui é de que quando queremos saber alguma coisa das Escrituras, seja qualquer assunto, se nós não queremos errar, nós precisamos buscar todos os textos que falam daquele assunto. Se você quiser ter uma convicção de qualquer assunto baseado na exegese de um texto, você corre o risco de cometer grandes erros e produzir profundas heresias. Eu posso citar um exemplo. Uma pessoa que nunca conheceu as Escrituras, com a Bíblia, eu provo para ela que o Espiritismo é correto. É fácil. Pego Jesus dizendo, você tem que nascer de novo. Como dizia o Ivan Baker dizia, texto fora do contexto é pretexto. Pego lá, quem não nascer de novo, tiro lá do contexto. Mostra aqui, viu? A Bíblia diz que a pessoa tem que nascer de novo. Pego lá, dizendo que João Batista é Elias. Viu? Está vendo aqui? João Batista é a reencarnação de Elias. Depois pego lá Samuel consultando a feiticeira de Endor. 3 versículos eu tenho, separados. Junto eles 3, pego uma pessoa que não conhece nada da Bíblia e convenço a pessoa de que o Espiritismo está respaldado nas Escrituras. E a pessoa, se ela for uma pessoa crédula, ela vai crer nisso. Claro que eu estou escondendo dela um monte de outra coisa. Eu estou escondendo dela que a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Eu estou escondendo dela que há um outro texto que diz que João Batista viria no espírito e poder de Elias. Essa era a profecia, que havia um profeta no espírito e poder de Elias. Por isso depois em outro lugar, sem cerimônia, o escritor disse, ele era Elias. Mas ele não quer dizer que ele era Elias. Ele era o profeta que estavam esperando, que viria no espírito e poder de Elias. Então eu tenho que olhar todos os textos. Se eu olho todos os textos, eu vou me livrar de enganos. Então, nós precisamos de paciência para tratar desse assunto, porque se nós queremos entender, nós temos que olhar todos. Hoje aqui, nós precisamos olhar todos os textos, do Novo Testamento principalmente. Tem algumas coisas do Velho que depois se pode acrescentar, mas não tem a mesma importância, porque no Novo está tudo muito claro. Nós temos que olhar todos. Os textos que os antidivorcistas mais gostam de usar, temos que olhar. E os textos que os divorcistas gostam de usar, temos que olhar também. Não podemos ignorar nenhum. Há uma segunda regrinha que temos que praticar aqui. Alguns textos são obscuros. Alguns textos na Bíblia são de mais difícil compreensão. Qualquer assunto que você for pesquisar na Bíblia, você coleciona
todos os textos sobre o assunto, como nós falamos no primeiro item, e depois que você tem todos os textos, você tem que pegar os textos que são de várias interpretações, que um interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro, o outro diz que é outra coisa. Você pega todos esses textos e coloca de lado. E começa com os textos claros. Você vai àquilo que está límpido, aquilo que não tem dúvida, aquilo que não dá margem para interpretação. E depois que aquilo que está claro ficou estabelecido, aí você vai buscar do Senhor uma interpretação para os textos obscuros. Só que essa interpretação para os textos obscuros, agora você está numa obrigação. Qual? Deus não é Deus de confusão. Se tem textos que dizem que essa parede aqui é cor de salmão. É salmão isso aí, Sérgio? Para eu não mentir. Se tem texto dizendo que essa parede é cor de salmão, e eu chego à conclusão que é cor de salmão, se tem um outro texto que não deixa bem claro, eu vou pegar o outro texto e vou deixar por último. Agora, esse outro texto não pode dizer o contrário. Deus não vai me dizer que o céu é azul e que o céu é verde. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, se eu parto dos textos claros, depois eu tenho que descobrir qual a interpretação dos textos obscuros ou dos textos mais difíceis que encaixa com a interpretação, com aquilo que está dito nos textos claros. Somente essas duas regrinhas. Se nós seguirmos essas duas regrinhas, nós nos livramos de muita confusão, e principalmente nesse assunto. Então, isso posto...